Uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem trouxe sua Bíblia? Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6. Confesso para os irmãos que há muito tempo, quando eu estava namorando essa igreja, eu acho que 2018, foi 2018, 2019, não me recordo, 2018, né? E nas terças-feiras tinha um culto de ensino aqui com o pastor Sandro e a pastora Kelly. E nós tínhamos ainda a pastora Soraya, a pastora Fátima, perdão. Nós temos ainda a pastora Soraya, mas nós tínhamos a pastora Fátima. E ela me fez uma pergunta que todos nós que lemos a Bíblia, nós fazemos essa pergunta, que se encontra aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quem aqui já ouviu a história de Uzá? Levante a mão. Só 1, 2, 3. Amém. Então, vocês que ainda não ouviram a história de Uzá, nesta manhã, eu quero tentar trazer essa história de uma forma totalmente diferente do que nós já ouvimos até hoje. E voltando ao assunto, a nossa finada pastora Fátima, e eu era mais bravo que hoje, tá, amados? Cara fechada, não gostava de falar com ninguém. Deus vai curando, vai libertando, ainda tem muito que curar e libertar, mas era pior. E ela me fez essa pergunta, que ela falou, na época nem era pastor, ela falou: presbítero Juninho, me tira uma dúvida. Se Uzá tentou segurar a arca fazendo uma coisa boa, por que Deus matou ele? E eu lembro de ter dito para ela, eu falei: pastora, eu aprendi o que está na Bíblia, mas eu vou estudar e vou te trazer uma resposta. Eu acho que foi em uma semana ou em 2 semanas eu chamei ela no canto, ela estava tendo aqui o estudo de Jó, e o pastor Renê e ela me chamou na frente para trazer a minha linha de raciocínio. E desde então eu já tinha uma ministração montada sobre isso, porque eu estudei. E eu queria, numa época oportuna, ter ministrado ainda quando ela estava aqui. E depois, com o falecimento dela, eu falei: eu não vou mais falar. Porque a pastora Fátima, para quem conheceu, era uma pessoa que te cativava logo de cara. Era ou você amava ou você odiava logo de cara. Pelo menos para mim foi assim. E eu falei: eu não vou, porque eu tinha feito para ela. Então hoje é um pouco especial. Não querendo trabalhar com o emocional de vocês, mas hoje é um pouco especial. E eu relutei. E na verdade nem era isso que estava no meu coração ontem para ministrar aqui. Até conversei com o nosso irmão Raimundo, conversamos um bom bocado. E eu falei: eu quero continuar o de domingo passado, mas Deus está dizendo que não. E numa das conversas com ele falou, resumindo: faz o que Deus está mandando. E eu estava em casa, aí cheguei em casa, fui até embora ouvindo alguns estudos, minha esposa que me aguenta muito. E essa madrugada Deus estralou no meu coração: vai para 2 Samuel. Então assim, eu não sei o que você adentrou aqui esperando, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei até por que você veio aqui. Eu só tenho a certeza de uma coisa: se você adentrou essas portas esperando algo de mim, eu te convenço a ir embora. Eu te convido a ir embora, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer. E não é uma falácia, porque uma coisa que eu tenho aprendido é que eu não sou nada e que eu não presto. Mas pastor, porque senão, se eu prestasse, como o pastor Renê vive dizendo aqui, eu não estava dentro da igreja. Eu estava num santuário sendo endeusado. Então, mas se você veio aqui movido pelo Espírito Santo, pode ter a certeza que Deus vai falar contigo. Se você está na live assistindo, movido ao Espírito Santo, não porque nenhum pastor pediu, não porque ninguém te convidou, não porque o pastor Renê te chamou, porque se você só está por isso, amados, de coração, pode ir embora, sem vergonha nenhuma. Não estou tocando e sendo áspero, é porque nós temos que vir para a casa de Deus convencido pelo Espírito Santo.
Porque se a gente vem aqui sem estar com o sentimento do Espírito Santo, é só um recipiente vazio. A palavra vai passar, vai entrar e não vai surtir efeito nenhum. Os louvores vão passar e vão entrar e não vão surtir efeito nenhum. Você vai sair mais vazio do que entrou. Mas se você vem disposto, com o coração aberto, eu tenho certeza que Deus já falou com você pelos louvores, Deus já falou com você pelo um abraço, pelo um bom dia, pelo um sorriso, porque às vezes pensamos que Deus só fala na palavra, mas não, Deus já está falando desde o começo. Eu lembro que certa feita na minha vida eu estava tão revoltado com Deus, que eu falei para Deus, Deus, se você não falar comigo hoje, esquece. Esquece. E sabe o que Deus fez? Usou um poste para falar comigo. Um poste, vocês acreditam? Eu passei num poste um telefone, um orelhão. Não, e olha que orelhão nem se vê mais hoje. Tinha um orelhão, eu fui desviar do orelhão, passei no poste e tinha uma escrita lá. E aquela escrita me deu uma porrada tão grande que eu falei, obrigado, Deus. Obrigado. E 10 minutos depois, o pastor Adriano, que na época também, ele ia ser consagrado a pastor aqui, ele me ligou fazendo convite para vir aqui para participar da consagração dele. Então, tudo é resposta de Deus. Então, Deus fala, se você veio com o coração aberto, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Amém. Sem muita demora, que já perdemos 10 minutos. 2 Samuel, capítulo 6, nós leremos do 1 até o versículo 7. Do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Está escrito assim. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baal de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, levando-a da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante ao Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? Curva a vossa cabeça rapidamente. Pai, muito obrigado por este momento. Senhor meu Deus, por favor, controle as minhas emoções e usa a minha boca, a minha voz, o meu falar, a minha língua para transmitir, Senhor meu Deus, não aquilo que eu escrevi há tempos atrás, mas aquilo a qual o Senhor, Pai, quer e precisa e vai falar com a tua igreja, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, unge os ouvidos, a mente, os corações, para que essa semente caia em terra boa e que possamos entender, Senhor meu Deus, os segredos que tem por trás de cada escrita que está na Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Antes de começar, eu preciso dizer duas coisas. Aqui no versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu, na minha e na sua Bíblia está contra Uzá. No original não está contra, está em Uzá. A ira do Senhor se acendeu em Uzá. E Deus feriu ali por esta imprudência ou por esta irreverência. E morreu, aqui está junto à arca. No original é junto com a arca. Mas pastor, a arca morre, a arca é um objeto? Não sei, vamos ver o que Deus vai revelar daqui para frente. Mas grave o que eu estou te dizendo. Deus se urou em Uzá. Diz comigo, Deus se urou em Uzá. Deus se irou em... Deus se irou em... Deus se irou em... Existe uma grande diferença em e contra Uzá. Amados, para entrarmos nessa ministração de hoje, eu preciso te relembrar algumas coisas. A Bíblia diz lá em 1 Samuel
que o povo de Deus saiu para guerrear contra os filisteus, aonde haviam 2 sacerdotes, filhos de Eli, chamados Hófines e Finéias, e eles estavam lutando contra os filisteus, e chega um determinado momento que os filisteus começam a matar 30, 20, 32 mil homens, e alguém teve a brilhante ideia de dizer, olha, volta lá para o povoado, vamos buscar a arca do Senhor, porque nós estamos perdendo, porque todas as vezes que nós estávamos em guerra, que nós chegávamos na guerra com a arca, o Senhor pelejava contra nós e nós vencíamos a batalha. E assim narra a Bíblia que foi um rapaz correndo, foi buscar a arca de Deus no templo, aonde estava Hófines e Finéias e o profeta Eli. E não só trazendo a arca, trouxeram Hófines e Finéias para ir para frente na guerra. E a Bíblia diz que quando eles estavam lá na guerra, o povo gritou, bradou de uma forma tão grande que o exército assírio até se assustou. Falou, ixi, agora acabou, está tendo festa. E toda vez que eles gritam, toda vez que eles chegam nesse alvoroço, o Senhor dos exércitos vence por ele. Mas a Bíblia narra o feito que quando eles chegaram, teve um homem dos filisteus que disse, olha, varões valorosos, vamos nessa força porque nós somos maiores que eles, nós também somos homens, nós vamos vencer. E conta a Bíblia que quando ele falou isso, o povo se encheu de coragem, guerreou contra os israelitas, matando todo, vencendo a guerra. E não só vencendo a guerra, levaram consigo cativo a arca da aliança. Vale lembrar que a arca da aliança no Antigo Testamento, ela é representada como a presença de... A arca da aliança, ela é representada como a presença de... Ou seja, quando os filisteus levaram a arca da aliança em cativo, eles levaram a presença de... fora do povo de Deus. Olha que coisa mais triste. As pessoas no reino, as pessoas dentro da igreja, cheias de si, mas vazia da presença de Deus. E a Bíblia diz que agora essa arca, ela fica 7 meses cativas com os filisteus. E a Bíblia diz que quando eles pegaram a arca, que era um objeto de admiração, lembra que a arca ela tem de 1,20 m a 1,5 m, por 75 de largura, 75 de altura. É uma arca pequena, que dentro dela continha a vara de Arão, que floresceu, as tábuas da lei e o maná que veio do céu. E agora a Bíblia diz que essa arca ela fica cativa com os filisteus 7 meses. E os filisteus colocam essa arca dentro do templo dele, juntamente ao deus dele, que era o maioral, chamado Dagon. Dagon, para vocês terem uma ideia, eu só preciso pincelar para poder entrar. Ele é uma espécie de triton. Vocês sabem o que é um triton? É o macho da sereia. É a palavra, nós falamos sereia para mulher, para o feminino, e triton para o masculino. Ou seja, da cintura para cima, homem, da cintura para baixo, peixe. Pode pesquisar na internet que vocês vão encontrar várias fotos nesse aspecto. E agora a arca está ali perto de Dagon, e a Bíblia diz que quando começa a noite, no outro dia quando eles abrem, Dagon está caído ao lado da arca. Eles levantam Dagon, colocam em pé de novo, põem do lado da arca. Vão dormir. Quando acorda no outro dia, Dagon está caído aos pés da arca. Pela terceira vez levantam Dagon, comemoram, fazem lá as suas parafernálias, vão dormir. E quando acorda no outro dia, agora Dagon está cortado no meio e prostrado aos pés da arca. O que você quer dizer com isso, pastor? Não tem como adorar outro Deus. Não tem como servir outro Deus. Deus não aceita nenhuma concorrência na vida dele. Deus não aceita nenhuma concorrência da verdade na tua vida para com ele. Ou ele está em primeiro lugar ou ele não está em primeiro lugar. Ele abate, ele derruba. E com isso Deus é mau? Não. E voltando então, agora esses filisteus passando-se aproximadamente 7 meses entre a arca da presença de Deus derrubar Dagon, eles levantaram e derrubar Dagon, Deus permite com que a presença dele comece a vir pragas sobre os filisteus. E os filisteus agora preocupados com essas pragas, porque aonde eles colocavam a arca trazia uma sentença. Aonde eles levavam a arca trazia pragas, tumores, ratos, o que a gente pode imaginar de pior naquele povo. Quero abrir um aspas aqui. Quando tratamos a presença de Deus de qualquer jeito,
quando tratamos a presença de Deus de qualquer jeito, estamos fadados a trazer maldição sobre nossas vidas. Mas pastor, é pesado. Não, não é pesado. Deus é amor, mas Ele também é justiça. O amor e a justiça de Deus não oscila, não é um gráfico, é linear. Ou tratamos a presença de Deus de forma correta, ou Ele vai pesar a mão. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas entenda, quando eu falo isso, eu não estou querendo apontar o dedo na tua ferida, dizer que você está em pecado ou eu estou em pecado. Porque, sinceramente, amados, a palavra ela vem assim, ó, para depois sair. Se te incomoda, imagine incomodando em mim que estou falando. Se te machuca, imagine machucando em mim que estou falando. E grava uma coisa. Tudo que qualquer pessoa que pegar o microfone aqui para ministrar na tua vida falar, ou ele passou, ou ele vai passar. Não tem como. Então nós devemos tratar a presença de Deus como a coisa mais valiosa, mais preciosa que temos na nossa vida. Porque sem a presença dele, até esse ar que a gente respira aqui, não temos. E agora a Bíblia diz que se reúne os príncipes dos filisteus, mais seus magos, mais seus sacerdotes, para dizer se era a arca que estava trazendo a praga sobre eles. E alguém teve a brilhante ideia: olha, vamos pegar as carroças, vamos pegar algumas vacas que acabaram de dar cria, e com seus bezerros, e vamos colocar a arca dentro, com alguns tumores de ouro que eles fizeram, representando as doenças. E se as vacas seguirem certo, e não olharem para trás, é o Deus de Israel que realmente estava trazendo esse castigo sobre nós. Mas se elas voltarem, é qualquer outro Deus. Eu estou resumindo de uma forma fácil. E agora a Bíblia diz que eles colocam dessa forma, põem as vacas, e amados, qualquer animal que acaba de dar cria não abandona o seu bezerro. Qualquer animal que acaba de dar cria não abandona o seu filhote. Isso é natural. Ou estou errado, mamães? Não que eu estou chamando vocês de animais, mas vocês são as que gestoras, as que criam. Ninguém abandona, principalmente pequenininho. Imagine os animais. E agora a Bíblia diz que a arca vai andando, as vacas vão mugindo, mas seguindo o caminho. E elas param na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que agora se passaram 20 anos que a arca está na casa de Abinadab. Grave isso, 20 anos a arca na casa de Abinadab. E 20 anos Abinadab prosperando grandemente, porque a presença de Deus estava dentro da casa dele. Agora, e olha que Davi ainda não era nem rei quando isso aconteceu. 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, não se ouve falar de Davi. Ouve-se falar de Samuel, ouve-se falar dessa guerra, que os israelitas perderam a arca, e depois vai andando, o povo pede um rei, vem Saul, toda aquela história que nós já sabemos. Aí depois Saul não é o que Deus queria, Saul blasfema contra aquilo que Deus tinha falado, Deus levanta um cara chamado Davi, e vai se passando. Davi se demorou aproximadamente de 12 a 13 anos para chegar no trono, e depois Davi é coroado rei. 20 anos se passaram, e Davi agora como rei na tua casa, olhando o que ele tinha, sabendo que ele morava num lugar que tinha um teto, que era bem melhor, e a arca lá na casa de Abinadab. E vendo que a casa de Abinadab prosperava, Davi teve a brilhante ideia de falar: eu vou buscar a arca, vou colocá-la no meio do povo, para que todo o povo seja abençoado. E agora, como nós lemos, Davi reúne 30 mil pessoas e vamos buscar a arca, porque não faz sentido ela estar lá na casa de Abinadab. Vamos trazer a arca para um lugar melhor.
E a Bíblia diz que agora Davi, sem consultar os levitas, sem consultar os sacerdotes, reúne um povo e faz a mesma coisa que os filisteus, ou seja, põe a arca em cima de uma carroça e põe os bois para puxar a carroça e põe apenas Uzá e Aiô para trazer a arca. Vou ter que abrir um aspas aqui. O que nós fazemos igual ao mundo dentro da igreja, estamos fardados a cair igual ao mundo. Mas pastor, não estou falando o que nós fizemos ontem, não é isso. Eu estou dizendo que se nós começarmos a trazer coisas do mundo, as artimanhas do mundo para dentro da igreja, nós estamos fardados a cair da presença de Deus. Porque Davi, ele sabia de como que era para ser transportada a arca. Porque os sacerdotes, porque aqueles homens sabiam como que era para ser transportada a arca. Porque a história de Êxodo, de Bereshit, de Shemote, estava muito viva na cabeça daquele povo. E agora Davi, trazendo essa arca, conforme os filisteus haviam mandado, nós acabamos de ler que em algum determinado momento os bois tropeçam. Amados, eu já trabalhei, eu já morei em fazenda com meus avós. Eu nunca vi boi tropeçar. Tem 4 patas. Tem 4 patas. É 2 na frente e 2 atrás. E eles não cruzam a perna igual a gente. Eu nunca vi boi tropeçar. Mas a Bíblia narra que, determinado momento, quase chegando perto, esses bois tropeçam. E uma pessoa, com o nome de Uzá, com as melhores das intenções, pôs a mão na arca. Baseado nisso, e estudando, até por causa, como eu já disse, da finada pastora Fátima, eu cheguei a 3 conclusões de quem já leu a história de Uzá, quem já ouviu falar, que nós escutamos por aí. Na verdade, são 3 teorias, e eu vou tentar trazer uma 4ª. A primeira teoria que nós ouvimos falar de Uzá, que ele morreu ao tocar na arca, porque ele desobedeceu aos detalhes que Deus havia dado. Ele desobedeceu porque a forma de carregar a arca do Senhor não era em cima de carroças e de bois, mas a forma de carregar a arca do Senhor era somente por levitas, que colocavam um varão e uma argola, e cada um colocava no seu ombro e levava. Aí começam a dizer, foi porque ele desobedeceu. E o problema do mundo teológico é que eles querem ser advogado de Deus. Querem defender quem é indefensável. Deus não precisa que nós defendemos Ele. Se ele precisar que nós defendemos Ele, Ele não é mais Deus. Ele fala e ponto final. E no ramo da teologia começam a jogar uma culpa em Uzá, porque quando nós vemos, quando nós lemos e meditamos, nós falamos assim, mas que Deus é esse? Que um homem tentou segurar a arca e Deus tirou e matou ele. Que um homem que teve uma atitude boa do coração, Deus não aceitou e fulminou ele. Quem não já pensou isso? Quem já leu essa história está entendendo um pouco melhor do que eu estou falando. Porque é ruim. Aí ouvimos por aí, não, que Deus não se importa com o desejo do coração do homem. Que Deus não se importou com o desejo e começam a trazer frases, trazer jargões, trazer coisas para enfatizar que Deus não se importa com o desejo do seu coração. Começam até a dizer que se Deus se importasse com o desejo do coração, tinha aceitado a oferta de Caim e de Abel. Começa a dizer que se Deus se importasse com o desejo do coração, a terra não tinha aberto e não tinha comido, não tinha engolido lá Corá e o Corá não. Esqueci o nome do rapaz e todos os seus parentes. Mas permita-me te dizer, eu não concordo com essa teoria. Por que você não concorda, pastor? Porque quando eu leio Jeremias, capítulo 17, versículo 10,
Põe para mim, por gentileza. Jeremias 17:10. Deus se importa com o desejo do teu coração, amados. Deus se importa, não tem como falar, Deus não se importa, Deus, porque Deus ele é assim, ele é categórico, ele é imutável, mas Jeremias, capítulo 17, versículo 10 diz, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas Se eu estou com o intuito de fazer uma coisa boa, em proteger a arca, que a arca ia cair, por que então que Deus iria me matar? E é a primeira teoria que a gente escuta. Foi porque Uzá não se atentou aos detalhes. Não foi lá em Números capítulo 4, versículo 5 ao 15, que tem toda a regra, todo o dito de como se deveria carregar a arca. A segunda teoria que escutamos por aí, que Uzá morreu ao tocar na arca, porque ele estava em pecado e cheio de orgulho. Porque uma pessoa pecadora e cheia de orgulho, ela não pode chegar na presença de Deus. Eu estou resumindo as diversas teorias que a gente escuta por aí, as diversas pregações que a gente escuta por aí. E diz que ele morreu porque tocou a arca, porque mais uma vez não respeitou as ordenâncias de Deus. Não estou dizendo que nós não devemos respeitar as ordenâncias de Deus, princípios são imutáveis. Mas Uzá não era besta, Uzá não era nenhum retardado, desculpa a forma de falar, amados. Uzá viveu 20 anos da sua vida com a arca dentro da tua casa. Você acha que Uzá não sabia dos grandes feitos que a arca poderia fazer? Você acha que Uzá não sabia desses 20 anos de todo o poder, de toda a majestade, de toda a benevolência que a arca trazia? Uzá também, ele era um crente. Você acha que ele não cresceu ouvindo Abinadab dizer, olha, não toca nessa arca, porque o dia que você tocar você vai morrer. Não mexe nessa arca. Você não é levita. Uzá não era levita. Você acha que ele não cresceu ouvindo Abinadab dando os conselhos? Só pode tocar nessa arca quem é levita, quem é da linhagem de Arão, e não somente da linhagem de Arão, tem que ser coatita para tocar nessa arca, porque somente os coatitas é que estão autorizados, nem tocar direto, indiretamente, porque se tocasse diretamente morria verdadeiramente fulminante. Por isso se passava um varão perto das argolas, colocava no ombro e levava. Você acha que Uzá não ficou esses 20 anos sabendo disso? Você acha que quando eles paravam para olhar a Taná, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou a Torá, que naquela época só haviam 5 primeiros livros da Bíblia, você acha que ele não lia, não relia, não sabia? Deixa eu te explicar, um judeu quando nasce, quando ele já começa a ler, ele vai para uma escolinha, ele vai lá para ver se ele tem tendência a ser um estudioso da palavra de Deus, se ele sabe ler e interpretar ou não. Já no passado eles faziam isso. Você acha mesmo que Uzá teria tanta ignorância em tocar direto naquela arca? O grande problema é que tentamos defender aquilo que Deus não está pedindo para ser defendido, porque quando lemos que o homem tentou da melhor forma possível defender, segurar algo de Deus e foi fulminado, não queremos entender isso, porque Deus parece ser carrasco, porque Deus parece ser um Deus autoritário, porque Deus parece ser um Deus que não se importa verdadeiramente com o desejo do teu coração, ou com a intenção do seu coração em fazer o bem, e parece que só há mal para nós cristãos. Não podemos ter um Deus assim. Não faz lógica um Deus matar um homem porque tentou segurar a arca que ia cair. Aí dizem, não, porque Uzá estava em pecado, porque Uzá não obedeceu, porque Uzá não tinha uma vida reta. E esquece, amados, que nem sempre
os bons, ou os justos, ou os retos, vão viver da melhor forma possível. Alguns vão, outros não. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de Jó, um homem reto e íntegro, que viveu as piores enfermidades e calamidades. Temos outro homem que não teve pecado nenhum e também viveu o pior processo. O problema nosso é que vemos uma pessoa passando um processo, passando uma turbulência, a primeira coisa que a gente fala é justamente isso, está passando essa tribulação porque está em pecado. E nem sempre a tribulação significa que porque você está em pecado. Às vezes a tribulação vem porque Deus manda, porque Ele precisa te forjar, porque Ele precisa te mudar, porque você precisa ser mais santo, é dentro da tribulação. Você precisa ser mais reto, mais obediente dentro da tribulação. Então essa segunda teoria que Uzá morreu porque era pecador e tocou na arca, também não aceito. Aí tem uma terceira teoria, que é a que para mim faz muito mais sentido, mas também não aceito. Que a arca de Deus era um objeto de alta tensão. Porque verdadeiramente, se você tocasse e morresse na hora fulminantemente, era um algo de alta tensão espiritual. A arca da aliança, que é o terceiro, era um objeto eletrizante, que não podia ser tocado por qualquer um. E por mais que a boa intenção de usar era segurar a arca, ele não poderia ter tocado nela, porque era um objeto, um instrumento de alta tensão. E eu falo que eu concordo, porque quando nós lemos lá, quando Moisés está conversando com Deus, o diácono Alexandre pregou isso quinta-feira, que Moisés está lá, entre tantas conversas com Deus, Deus, não me faça sair daqui se a sua presença não for comigo, Deus, eu quero te ver. E a Bíblia diz que ele foi obrigado a se esconder entre as fendas de uma rocha, porque não há homem que vê a face de Deus e fica vivo. E por isso Deus diz que era algo fulminante quem tocasse, porque não tem como a gente chegar na presença de Deus e não sermos fulminados. Não tinha, hoje temos. Não tinha, hoje temos. E essa faz um pouco de sentido, porque verdadeiramente todo homem vive em pecado. E eu vou correr que a hora já está indo, já está correndo. Então essa primeira, essa segunda e essa terceira teoria, todas três atestam que a morte de Uzá foi porque ele foi prepotencioso, foi porque ele foi desobediente, foi porque ele foi pecador, orgulhoso, agiu com ignorância e foi irreverente. E a palavra reverente do nosso português é uma pessoa que não tem respeito. Só que essa palavra no original, que foi traduzida por Joãozinho Ferreira de Almeida aos 16 anos como irreverência, no original, Uzá não foi irreverente. Ele cometeu uma falta. E o que é cometer uma falta? Ele se fez pecado. Ele se fez pecado. Agora eu vou te trazer a minha linha de raciocínio que Deus me deu. Haja vista e sabemos que toda a Bíblia do Antigo Testamento, ela é um prenúncio do que se havia de vir. Tudo o que acontece de Gênesis até Malaquias é um prenúncio do que iria acontecer de Mateus até Apocalipse. Amém? Então nós temos no Antigo Testamento várias histórias, vários fatos e várias personagens que são uma tipologia de Jesus Cristo. E o mais engraçado é que quando olhamos, hoje eu estou meio sereno porque eu estou cansado, tá, Márcio? E o mais engraçado é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar algumas coisas que faz a tipologia e alusão a Jesus Cristo. Como semana passada eu dei uma breve pincelada entre o primeiro Adão e o último Adão, como eu dei uma pincelada da primeira Eva e da última Eva,
como eu dei a pincelada, e quando nós vemos Moisés, já pensamos em Jesus Cristo. Só que ninguém olha para usar e vê Yeshua. E eu quero te convidar esta manhã a pensar, a olhar esse texto e pensar de uma forma diferente. Não estou dizendo que é a correta, eu estou dizendo que é o que Deus colocou no meu coração. Usar, ele se fez pecador, ele se fez transgressor. Mas como assim, pastor? Olha, vamos lá comigo. Uzá cresceu 20 anos sabendo como que era a arca. Fora os 20 anos, ele já tinha lido um pouco mais como que a arca funcionava. E a Bíblia diz que a arca, aquele objeto de 1,5 a 1,20 m, por 70 de largura, por 70 de altura, que continha o cajado de Arão que floresceu, que continha as tábuas da lei, o decálogo escrito pelo dedo de Deus, que continha o maná que caiu do céu, era a representatividade de Deus na terra, Yeshua HaMashiach. E a Bíblia diz que certa feita, se não me falha a memória, lá em 1 Samuel capítulo 7, se não me falha a memória, a Bíblia diz que havia uns homens que estavam perto dessa arca e tiveram a curiosidade de abrir a arca. A Bíblia diz que tinham 70 homens reunidos em volta da arca. Entendam algo, tinha 70 homens. Se eu coloco um objeto de 1,5 m, 1,20 m, por 75 de largura, 75 de altura, os 70 homens não estariam todos juntos vendo a arca, concordam? Se eu pegar essa cadeira e colocar aqui e mandar todos ficarem ao redor da arca, o último vai conseguir ver a cadeira? Não. Então a Bíblia relata lá em 1 Samuel capítulo 7, se não me falha a memória, que estava ali a arca e havia 70 homens e tiveram a brilhante ideia. E qual foi a ideia? Vamos abrir para ver o que tem dentro da arca. Assim que eles abrem a arca, a Bíblia diz que os 70 homens foram mortos. A Bíblia diz, como eu já relatei, que a arca, somente ela sozinha, acabou com um Deus chamado Dagon, um Deus com D minúsculo. Agora pensa comigo, amados. Uzá sabia dessa história. Uzá sabia do poder da arca. Vou trazer para os nossos dias de hoje. A arca de Deus era como se fosse uma espécie de bomba atômica. Em só abrir a arca, diácono Alexandre, morreu 70 homens, Deus feriu mais de 50 mil. Pode ler lá com calma. Imagine comigo se essa arca cai no chão. E feriu o Senhor os homens de Bet-Seme, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Até feriu o povo 70 mil, 50 mil e 70 homens. Olha o poder que tinha essa arca. Agora imagine comigo que Uzá está levando a arca de forma correta, porque ele estava seguindo uma ordem do rei, Uzá levando a arca, e agora ele está vendo que o boi está tropeçando, sabe lá Deus como que esse boi estava tropeçando, ele vendo que a arca ia cair, passou na cabeça dele um filme, opa, eu lembrei que essa arca onde ela ia, vencia a guerra, eu lembrei que onde a arca estava, olha o sol parava, vinha uma nuvem, vinha uma coluna de fogo, eu vi que morreu, que Dagon caiu, e agora ele pensou, meu Deus, se essa arca cair vai virar uma bomba atômica, buf, acabou o mundo daquela época. E Uzá, ele se faz transgressor. Te lembrou alguém? Não? Foi isso que Deus me deu. Quando eu tive que estudar isso, por causa de uma dúvida da pastora Fátima. Porque eu era um desses que acrescentava todo o erro em Uzá. E Deus falou, olha com calma. E lá, Salmo 25, se não me falha a memória, diz que existem segredos de Deus para serem revelados para aqueles que são íntimos dele. Não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, eu estou dizendo que Deus ardeu no meu coração. E agora Uzá, vendo que aquela arca ia cair, acabou. A ira de Deus vai vir, acabou. Ô amados, se não houvesse Jesus Cristo, a ira de Deus ia vir sobre mim, sobre a tua vida, e sabe o que iria acontecer? Nós seríamos dizimados ao pó. Aí esse homem com o nome de Uzá, e quer saber um detalhe? Da tribo de Judá. Uzá era da tribo de Judá. Cristo
Machia, Yeshua, era da tribo de Judá. Ô amado, que paralelismo mais lindo, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque isso me dói. E não é uma dor de machucar, é uma dor de alegria, porque nós lemos a Bíblia às vezes no automático, no robótico. Eu estou lendo porque eu já tenho um preconceito, porque eu vi pastor fulano de tal ministrando, porque eu vi irmão fulano de tal pregando, e não enxergamos nas entrelinhas o que Deus quer mostrar para nossas vidas. Quando a pastora Fátima pediu para mim ler e explicar para ela, Deus me abriu os olhos, falou: olha, tinha um homem da tribo de Judá, por nome de Uzá, que se sacrificou, mas se sacrificou por quem? Pelo rei, pela sua família, pela sua parentela, pelo seu povo, porque o povo estava em pecado, o povo vivia em pecado, e não tem como a presença de Deus entrar aonde abundou o pecado. Então esse homem, vendo que a arca ia cair, superabundou a graça naquele lugar, ele pôs a mão na arca, ele não deixou ela cair, e todos que estavam lá foram salvos. Te lembra alguém do Novo Testamento? Te lembra alguém? Jesus. Mas pastor, então nós temos que virar calvinista. O que é um calvinista? É aquele que acredita que fomos destinados a ser sempre salvos. Amados, quando a Bíblia estava sendo escrita, porque nós precisamos dela e Deus sabia disso, eu acredito que verdadeiramente Deus colocou algumas pessoas para não ter opção, para que a Bíblia pudesse ser escrita, para que nós pudéssemos ter referência. E hoje, pastor, não, hoje eu não acredito. Eu acredito que nós somos predestinados. Eu acredito que a salvação está para todos. A vontade de Deus é que todos se salvam. Mas a sua conduta, a sua busca, o seu carinho, o seu afeto vai dizer com Deus se você vai ser salvo ou não. Da mesma forma que o ladrão da cruz, por sobrenome de Dimas, aos 46 do segundo tempo, teve a graça, foi agraciado de hoje estar no reino dos céus, no paraíso. Também aos 46 do segundo, o outro, que a Bíblia nem enfatiza o nome dele, também teve a desalegria de ir para o Hades. Então, se nós não vigiarmos, quem está de pé, vigie para que não caia. Então agora, Uzá, vendo que a arca ia cair, ele se fez o que? Malfeitor. Então o que eu quis dizer para vocês, que a ira de Deus se acendeu em Uzá, a ira de Deus se acendeu, sabe em quem? Em Jesus Cristo. Crescemos numa igreja, vivemos numa civilização que fala que foi o capeta que esmagou Jesus Cristo na cruz. Aprendemos que quem fez Cristo passar tudo na cruz foi o capeta. Não, foi Deus, foi a santa ira de Deus contra o próprio Filho dele, para que hoje nós tivéssemos uma coisa chamada redenção, para que hoje nós tivéssemos uma coisa chamada graça. Foi Deus que esmagou. Aí Paulo lá, Romanos capítulo 8, põe para mim por gentileza, amados, Romanos capítulo 8, versículo 27, se não me falha a memória, até o 32. Perdão, 29. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. Segura. Portanto, os que dantes conheceu, também o predestinou. Segura. Uzá nasceu com uma missão. Sabe qual foi a missão de Uzá? Segurar a arca. Não foi cometer uma falta. Não foi ser ignorante. Não foi ser
prepotente. Uzá nasceu predestinado com uma única missão. Qual foi a missão de Uzá? Segurar aquela bomba atômica. Não tem outra forma de te falar que se aquela arca cai no chão, nós nem estaremos aqui hoje. Se aquela arca cai no chão, sabe lá Deus o que iria acontecer. Continuando, por favor. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois? Olha, essa frase é a mais linda. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, o mundo inteiro. Se Deus é por nós, o mundo inteiro é contra você. Continuando, 32. E aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Sabe qual é o grande problema meu e seu? É que viemos para a igreja pensando que não vamos mais ter aflição. É que levantamos a mão aceitando Jesus Cristo, achando assim, agora minha vida vai ser um mar de rosa. Só água boa na fonte e pão integral. E esquecemos que nem aquele que o seu próprio filho, e sabe o que é o mais lindo? João 3,16, seu único filho. Eu volto a dizer, eu como pai, ia morrer todo mundo, que eu não ia dar meu filho para ninguém. Morra todo mundo para lá. Morra todo mundo para lá. Mas pastor, você falando isso, eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Não vou mentir para vocês aqui para ter uma imagem de santarrão. Vai morrer todo mundo para lá. Se precisar de alguma coisa dos meus filhos, esquece. Mas o amor de Deus é diferente. Deus não pensa igual eu, igual a você. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Ele enxerga a bondade onde a gente vê maldade. E Ele vê maldade onde nós vemos bondade. A visão de Deus, a ótica de Deus não é a minha e a sua, que só vê até o horizonte. A visão de Deus esquadrinha os teus e os meus pensamentos, sabe aonde você pode ir, sabe aonde você vai aguentar, sabe aonde você vai cair. Mas aquele que não poupou seu único filho, como não nos dará isso a nós? Usar uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Usar salvou aquele povo de uma catástrofe maior, irmã Andréia. Mas nós, como os cristãos, lemos a Bíblia, na verdade, com tampão nos olhos, que nós não enxergamos, às vezes, algumas coisas, porque já viemos com preconceito formado. Mas usar, ele nos ensina que aquele que nasceu predestinado, se ele permanecer, ele vai cumprir aquilo que Deus chamou. Usar só não falou para Deus, Yahvé, afasta de mim esse cálice. Usar só não suou grandes gotas de sangue, porque o dele foi de ímpeto, é agora ou nunca. Ele falou, tem que ser. Usar, amados, é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Deus não colocou essa história ali simplesmente para a gente ficar tentando achar defeito no que Uzá fez ou deixou de fazer. Deus deixou ali para que nós pudéssemos enxergar Jesus Cristo. Estou acabando. Aí a Bíblia diz que Davi teve medo. Porque quando vemos alguém morrendo por nós, nós temos medo. Quando vemos alguém morrendo por nós, quando entendemos esse sacrifício dessa pessoa, nós temos medo. E Davi agora corre. Deixa agora a arca na casa de Obed. Obed-Edom. E quando a arca de Deus, ela está no ambiente correto,
a prosperidade, a bonança, a resposta, o socorro, o refúgio, a fortaleza, ela vai estar presente. E a Bíblia agora diz que passou-se, eu acho que 3 meses. Davi voltou para as Escrituras, consultou os levitas, consultou os sacerdotes. Vamos trazer a arca. Agora a arca não vem mais em carroças trazidas por bois. Agora a arca vem, vou segurar. Sabe por quê? Carroças e bois? Sabe por quê? Isaías, põe por gentileza Isaías, capítulo 1. Olha o que Deus fala. Isaías capítulo 1, versículo do 1 ao 3, se não me falha a memória, e depois o 11. Eu acho que é isso, se minha memória não estiver ruim. Só o 3, vamos pular, vamos só para o 3. Isaías capítulo 1 é a visão que Deus deu para Isaías. Que eu não quero demorar muito não. Mas olha o que Deus falou para Isaías. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aí, vou voltar, mas eu preciso dizer, não sei porquê. Aí um rapaz chamado Francisco de Assis cria-se uma manjedoura, aonde fala-se que o menino Jesus estava lá, e quem estava do lado? Esquece a ovelha, um boi e um jumento. Francisco de Assis, ele tira sarro de todo judeu. Vocês não entendem, vocês têm o maior Deus, vocês têm um único Deus, e não conhecem seu único Deus. Então está vindo na carroça, e quando Francisco de Assis leu isso, ele teve a ideia de criar o que nós vemos todo Natal, um presépio com a manjedoura, aonde era para ter só ovelha, aonde era para ter só ovelha, tem boi e jumento, porque o boi e jumento conhece o seu dono. Mas desculpa te falar, amados, muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus. Isso dói. Porque falamos de boca cheia, mas não conhecemos o nosso Deus. Aí agora Davi volta, ele entendeu. Davi falou, não pode ser somente boi e jumentos. E tem hora, amados, desculpa a tipologia que eu vou fazer conosco. Nós somos bois e jumentos. Mas Davi falou, não posso ser isso, eu tenho que ser ovelha. Consulta. E agora ele faz da forma correta. Reúne o povo, chama os levitas, mas não foi qualquer levitas, foram os levitas coatitas. E agora eles vêm trazendo a presença de Deus. E agora vai dizendo que ele vem trazendo a presença de Deus, e vem tocando, e vem glorificando, e vem dando glória. E a presença de Deus se fez permanente no meio daquele povo. Então, amados, para acabar, eu te convido a ser ovelha. Eu não te convido a ser jumento nem boi. Jumento e boi muitas vezes só funciona com jugo e com cabresto. Você não foi chamado. Você foi chamado para apenas ouvir a voz do seu pastor e ser conduzido. E eu quero que você pense nisso. Eu gostaria que você chegasse na sua casa e você lesse esse capítulo 7. Se ficou na dúvida, lê o capítulo 7 do 2º livro de Samuel. Mas ficou com alguma dúvida, quer entender a história? Leia do 4, do 1º Samuel, até o 18. E você vai ver que tudo que Deus faz tem um porquê. Até o mal que você sofre tem um porquê. Porque o justo também sofre. Aí sim nós poderemos dizer igual Jó.
Antes eu te conhecia de ouvir, hoje eu vejo. Então, quando você olhar para a história de Uzá, eu te convido, olhe de outras formas. Eu só trouxe uma pequena tipologia para vocês, amém? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vai ter um louvor aqui, né? E foi essa ministração que Deus me deu. Que o desejo na época era ministrar para uma única pessoa. E hoje foram para todas vocês e sabe lá Deus quantas na live. Deus, Ele é um Deus justo. Deus, Ele é um Deus justo. Por mais que olhamos e enxergamos, às vezes queremos ser Deus. Queremos trazer a justiça onde Deus não está dizendo que é para trazer justiça. Deus, Ele é um Deus justo. Amém? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto diante a Ti. Você quer ficar de pé, adorar o Senhor? Esconda o rosto para que veja Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que venhamos diminuir, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia. Deus quer ter um novo com você. Deus quer renovar a nossa vida. Gostaria que toda a igreja viesse aqui à frente agora. Venha diante do Senhor. Toda a igreja venha. Se prostre diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor. Clame ao Senhor, aquele que fez tudo por nós. A palavra desta manhã veio para trazer renovação para a nossa vida. Você é importante para Deus. Deus, Ele quer renovar a tua vida. Tenha um novo com Deus nesta manhã. O Espírito Santo de Deus já falou aqui essa palavra maravilhosa. Deixa Deus renovar o seu coração. Tua presença, a presença de Deus está aqui. Tua presença, isso. Meu prazer. Qual é o teu prazer, meu irmão? Declarei que esse é o teu prazer. Oh, Senhor, escuta isso, Senhor. Encha, Senhor amado, cada um com a tua graça, com a tua presença, sem a qual nós nada somos. Ore, alabanda, chore, toda alabanda, chore, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Só a tua graça, Senhor, nos basta. Senhor amado, que saiamos daqui nesta manhã renovados pelo teu poder. Oh Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Senhor amado, que cada um daqui, Senhor, saia daqui renovado, restaurado pelo teu poder. Um novo compromisso contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos santificar diante da tua presença, porque tu és santo.
porque Tu és justo, Tu és fiel, Adonai. Tu não és só amor, mas Tu és justiça. Oh Senhor amado, renova, Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Renova, Senhor, renova cada um na nanaica que está. Renova, Pai, com o Teu poder, através do Teu Espírito, Senhor. Que cada um, Pai, saia daqui, Senhor, com o Teu renovo. Anda lá, sai. Oh Senhor, a Tua graça nos basta. A Tua graça que nos sustenta. A Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça, Senhor, é conosco, alabás. Oh, Tua presença é meu prazer. 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 Aleluia, aleluia. Oh Senhor amado, oh a Tua presença, Senhor amado, é tudo em nós. Oh Senhor, é a Tua presença, Senhor, que está nesse lugar. Oh Senhor amado, a Tua presença, Senhor, a Tua presença, é a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Graças te damos, Senhor. Exaltado seja Tu, glorificado seja o Teu nome, bendito é o Teu nome, Senhor, em toda a terra. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Persevere. Fique firme com a presença do Senhor na tua vida, meu irmão e minha irmã. Satanás está querendo roubar isso de você. Não deixa não. Quando você sair por essa porta, Satanás já vai tramar alguma coisa para você sair da presença de Deus. Não permita. Não permita. Não permita. Você quer ganhar? Fique firme com Jesus. Fique firme nos propósitos que Ele tem. Você é importante para Deus. Conserte-se diante do Senhor. Não perca a tua glória por qualquer coisa. Não perca aquilo que Deus tem com você por qualquer coisa que você acontece na rua. Não perca. O diabo está querendo roubar isso que você tem, aquilo que Deus te deu. Não deixe. Não permita. Não brinque com o Senhor. Não brinque com Deus, porque Ele não brinca com você. Conserte-se diante de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus acima de tudo. Jesus está voltando. E se nós não nos consertar, se você não se consertar diante de Deus, você vai ficar. Você vai ficar. Sabe por quê? Não é porque eu estou falando, não, porque é a palavra de Deus. É o que foi falado aqui nesta manhã. Conserte-se diante de Deus. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia manda. É o que a Bíblia manda. Todos nós erramos, mas todos nós sabemos aonde nós temos que consertar diante de Deus, debaixo da graça que foi pregada aqui nesta manhã.
minha graça te basta, diz o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, porque essa mensagem desta manhã, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. E somos gratos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Volte renovado. Antes do pastor Juninho entregar a bênção apostólica, eu quero chamar a Milena aqui, que ela vai passar os irmãos quem ganhou uma cesta que foi dada ontem. Podeis assim, irmãos, 2 minutinhos, mas sente ligado. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que ajudaram o Memorial Dance. Eles fizeram uma cesta, as meninas, né? E agora elas vão sortear a cesta que foi feita ontem. A paz do Senhor. Nós fizemos uma rifa ontem, com uma cesta de coisas da festa também. E tem uma bolsinha, uma carteira, né? Só que nem todos os nomes foram comprados. Então, eu vou abrir. Se não saiu os nomes comprados, a gente fez um papelzinho com os nomes que foram comprados. 15. Vou sortear aqui. Bom, se são 15, falta um comprou 5. A Cíntia comprou 5. A Elza comprou mais 5, são 10. Mais 5? Você levantou a mão? Vocês 3 que compraram, vão até ali para anotar os nomes. Vão lá, rapidinho. Glória a Deus, irmão, fechou a rifa. Glória a Deus. Enquanto elas estão ali, deixa eu só falar mais uma coisa. Vocês estão vendo esse mural cheio de fotos? Está vendo? Isso é um trabalho da Camila e do Alexandre. Parabéns, muito bonito esse trabalho. E você pode estar olhando aí, se você ver a sua foto, aí você pode levar. Tá bom? Você pode tirar e levar a foto. Tá bom? Vamos cantar um louvor enquanto eles vêm lá. Tem como, né? Irmãos, vamos ficar de pé? Enquanto eles terminam ali, vamos cantar um louvor, né? Vamos sair daqui mais abençoado. Toda sorte de bênção, amém? Glória a Deus. Já terminou tudo? Já fechou? Oh, já fechou, mas nós vamos cantar mesmo assim quando terminar. Glória a Deus, já fechou? O nome ganhador é Zoraide. Quem comprou Zoraide foi o Rogério. Gente, muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém? Pastor Juninho, pode subir que nós vamos cantar só mais esse louvor aí. Toda sorte de bênção. O irmão Jean Petra, a bênção apostólica. Ô, gente, esse homem é homem de Deus também, né? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. A bênção, viu? Glória a Deus. Vamos pro meio, gente. Vamos pro meio, ajuda aí, ó. Isso. Quero ouvir a igreja cantando bem alto aí, tá bom?
onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Qual é? Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Põe a mão no irmão do seu lado aí. Você não falou que onde você tocar vai prosperar? Toca aí no irmão do lado para prosperar na vida dele, na sua vida. Se você ministrou que você é abençoado, vai abençoando aí, em nome de Jesus, amém? Rapidamente, amados, já se passaram 10 minutos. Nosso irmão JR está fazendo aniversário. Vamos orar rapidinho pela vida dele, em nome de Jesus? Amém. Vem cá, JR, em nome de Jesus. Estende essa mão poderosa, abençoada aí que vocês acabaram de louvar aí, ó. Onde eu pôr minha mão vai prosperar, não é? Amém. Então estende sua mão para cá, vamos prosperar na vida deste varão valoroso aqui. Amém. Querido Deus, soberano Pai, muito obrigado pela vida do nosso irmão JR, por mais essa primavera, Senhor meu Deus. Que esse novo ciclo que começa na vida dele seja um ciclo de honra, Senhor meu Deus, de restituição. Que o Senhor possa, Pai, surpreendê-lo nesse dia chamado hoje. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus.
Amém, 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 amém. Só lembrando, terça-feira temos culto no lar, na casa do nosso presbítero Jefferson, nossa irmã Renatinha. Quarta-feira, na casa do nosso irmão e irmã, diácono e diaconisa Cacilda. Se você sentir vontade, pode ir. Se você quiser na sua casa, pode pedir. Não tem obrigatoriedade, não é uma coisa perpétua. Nós estamos fazendo lá porque eles se sentem na vontade. Amém? Amém. Diga comigo, Espírito Santo, afasta de mim todo pensamento mal. Espírito Santo, afasta de mim todo pensamento mal. Toda angústia, tristeza e desânimo. Em nome de Jesus. Eu lhes abençoo com paz, alegria, prosperidade, bondade, fidelidade, longevidade, honra dupla e saúde. Amém. Abençoo com a bênção do justo, que nunca falte nada em sua casa e que haja liberação das riquezas em sua família. Amém. Abençoo você, seus filhos, seus netos, com bênçãos, honra, dignidade e sabedoria do Senhor. Te abençoo conforme Isaías 11:2, que o Espírito do seu repouse sobre você e sua família, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Te abençoo com as bênçãos do escudo invisível, com a qual vocês poderão apagar todas as setas do maligno contra o pecado e o homem sanguinário e aquele que foge algum mal contra você e sua família. Abençoo com a proteção do Deus Altíssimo, que lança fora toda maldição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê vai dizer... Está encerrado em nome de